Clarissa Gomes, um abraço para você, bom dia, né? Seja bem-vinda ao programa Primeira Mão, da Rádio Ouro Negro FM 100.5. Bom dia, vai acontecer um encontro importante na cidade de Alagoinhas, nesta quarta-feira, 18 horas, na Câmara Municipal, o movimento Juntos Somos Mais Fortes. Qual o objetivo, né, desse encontro? Bom dia, Clarissa. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos, os ouvintes desta rádio. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. É um prazer dialogar sobre segurança pública e debater esses temas que nos assolam, né? Quero saudar aí Caio Pimenta, a você, Luciano, Chico Reis, José Gomes e Renato Ferreira. Muito obrigada por esse espaço, por estar aqui. Estamos aí nesse movimento, trazendo hoje uma grande discussão para Alagoinhas. Tema segurança pública, né, Clarice, e suas dificuldades, né? Exatamente. Nós fazemos parte da composição da base da Polícia Civil, e que é composta por peritos técnicos, escrivães e investigadores. Esse movimento é um movimento que está rodando a Bahia toda e está fazendo essa proposição em todas as câmaras de vereadores. Nós propomos a discussão sobre segurança pública, que passa pela valorização do profissional policial civil. A Polícia Civil, para quem não sabe, ela é uma polícia investigativa, é uma polícia de inteligência. Nós trabalhamos com dados e com inteligência. Cada polícia tem sua importância e sua função, né? Todas são muito importantes, as polícias são todas irmãs. E a Polícia Civil é a polícia que vai lidar com a justiça, né? Em fazer a justiça. E essa polícia, a gente precisa aumentar o nível da discussão quanto à Polícia Civil, os olhos para a Polícia Civil do Estado, porque essa polícia vai determinar, se bem feita a investigação, uma justiça real, uma justiça efetiva, porque a gente costuma dizer que a maior das injustiças é você prender um inocente. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter a certeza do que estamos fazendo. E isso parte da investigação criminal. E, obviamente, aqueles que não estão com condutas no seio social aprovadas, eles devem ser afastados para cumprir as suas penas. Então, a gente precisa de uma polícia efetiva, uma polícia que dê resultado. Nós estamos aí na Bahia, né, pelo segundo ano consecutivo, ocupando os maiores índices, o ranking de primeiro lugar, né, nos índices de crimes violentos. Então, a gente não pode mais encarar a segurança pública, né, como uma pasta de segunda importância. Não, hoje, para o Estado da Bahia, a segurança pública deve ser uma pasta de primeira importância, porque a política não vem dando certo. E a gente precisa mudar. Nosso objetivo nas câmaras de vereadores é propositivo, é discutir a segurança pública e levar até o governador esse pedido, essa petição, de dar à Polícia Civil esse olhar que a gente entende que é meio de transformação social. Ô Clarissa, falando de Alagoinhas, né, uma vez que o evento vai acontecer às 18 horas na Câmara Municipal, né? Quais são os levantamentos, né, que o movimento Juntos Somos Mais Fortes tem feito no tocante à estrutura, né, da segurança pública em Alagoinhas e região? Então, Luciano, a gente tem muitos problemas estruturais dentro da Polícia Civil, principalmente, e na segurança pública. A gente não pode dizer que o problema é único, um só. São vários problemas que precisam ser revistos, né? Nós temos unidades de delegacia na região que ficam fechadas por falta de efetivo, nós temos condições de trabalho muito ruins, nós temos uma política de perseguição que
aparentemente, e é que eu quero deixar, né, o meu aplauso aos gestores que não comungam dessa política, mas uma política de assédios, de perseguições, e que aparentemente vem tomando outros rumos. A gente vê uma perspectiva de melhora, pelo menos esperamos, né? Então, a delegada geral, ela, da Polícia Civil, ela vem se movimentando no sentido, né, de atender os policiais, de propor cursos, capacitações. Então, assim, são coisas que são necessárias, são urgentes. O Estado, ele, por muitos anos, formou na CADEPOL policial civil e jogou lá no Estado, esqueceu. Então, isso é algo que não pode acontecer. A polícia, as leis mudam e o policial tem que ser reciclado. Senão, ele vai ficar obsoleto, né? E, com isso, também a falta de valorização, o trabalho excessivo por causa da falta de efetivo, as horas extras, não faz com que esse trabalhador descanse. Esse trabalhador tem que trabalhar numa escala de trabalho muito superior às suas condições humanas, físicas. Então, esse trabalhador adoece, né? Então, se ele não trabalha em hora extra, ele trabalha num trabalho por fora, profissional, para poder manter o seu sustento. Então, assim, são vários vetores, né, que implicam nessa condição de segurança ruim para o profissional e que reflete nos índices também de segurança pública. A gente tem, por exemplo... Clarissa, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte nosso, o Larry. Ele está mandando aqui um bom dia, e ele pergunta o seguinte: ele gostaria de saber qual o impedimento de se investir na investigação científica, na qualificação dos policiais civis, haja vista o aumento do número de crimes. Ele fala que o efetivo é bem menor que a polícia militar e a possibilidade de usar a ciência como arma contra o crime poderia ser um diferencial da classe. Ele pede aí a opinião aí sua, por que, né, na sua opinião, que o governo do Estado dá mais atenção, né, talvez à polícia militar, até no número do efetivo, do que com a polícia civil. Sim, impedimento, eu acredito, como cidadã e como membro da Secretaria de Segurança Pública, eu acredito que não existe impedimento, né? O que falta é uma política realmente de valorização da investigação e da ciência. Isso daí falta e é isso que a gente busca. A gente está buscando essa valorização, esse novo olhar para a polícia que investiga, para a polícia da inteligência, para que a gente tenha resultados efetivos para a sociedade. Então, não existe impedimento nenhum. E o que precisa ver é um direcionamento da política nesse sentido. Agora, a senhora fala também aí de perseguição, né? Eu queria que a senhora definisse, se é possível para a gente, né, o que seria uma perseguição dentro da polícia por parte do governo, né? Como é que se dá esse tipo de perseguição? Não é difícil, não. É muito fácil falar sobre isso. Observe, as perseguições existem de várias formas. Existe perseguição, principalmente das gestões, existe perseguição até de colegas, né, que estão em um cargo ou outro dentro da gestão. Bom, a perseguição, ela se consuma quando, por exemplo, existem PADs abertos, processos disciplinares abertos, sem fundamentos reais, ou seja, são faltas que, na prática, elas não aconteceram. Faltas que são apuradas formalmente, mas que na prática é algo que é comum e que não se apura de todos, aí pega aquele bode expiatório para si, para apurar uma ou outra falta que de maior ou menor relevância. Então, você tem esse tipo de perseguição através de faltas que não existem verdadeiramente, se criam faltas, né, para poder perseguir essa pessoa. Você tem perseguições, por exemplo, quando o delegado de polícia não gosta do profissional, ele manda para outra unidade policial
a revelia daquele profissional, o profissional nem sabe, no outro dia ele aparece lá no Diário Oficial transferido. Então, são diversas formas de perseguir e que isso adoece mesmo o cidadão lá, o profissional da segurança pública. Existem inúmeras, né? Se eu for relatar aqui... Clarissa, então, quais serão, confirmando, as pautas, né, do movimento Juntos Somos Mais Fortes, às 18 horas desta quarta-feira na Câmara Municipal de Alagoinhas, né, e você aproveita para convidar, né, os investigadores, né, da Polícia Civil de Alagoinhas e toda a região. Bom, a pauta é discutir valorização realmente do profissional e segurança pública. O que a gente vai fazer hoje lá, e eu convido a todos para estar lá e discutir com a gente. Vamos ter membros políticos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário da cidade de Alagoinhas. Então, será uma discussão muito importante. A gente vai traçar o perfil criminal da mancha criminal de Alagoinhas, vamos apresentar para os cidadãos, né? Dados, a mancha criminal por bairro, né, onde a gente tem a maior incidência de crimes, de homicídios, principalmente. Eu posso adiantar, não quero adiantar os dados, porque eu quero que vocês vejam a nossa exposição, que vocês assistam, falar um pouco mesmo da nossa atividade, falar da sobrecarga da Polícia Civil, esclarecer por que a Polícia Civil é tão importante, que é isso que a gente está fazendo aqui, nessa abertura desse espaço. Então, esclarecer para a população por que é tão importante a Polícia Civil e por que temos que voltar os olhos para ela, né? É a polícia que vai fazer a justiça, porque a origem da investigação está no inquérito policial, está na Polícia Civil, certo? E... para vocês terem ideia, trouxe um dado aqui só para ficar com gostinho de quero mais aí. Para vocês não terem... faça isso, Clarissa, pelo amor de Deus. A gente, nos últimos 10 anos em Alagoinhas, a gente fez mais de 18 mil exames de lesões corporais lá no Departamento de Polícia Técnica. E assim, nossas necrópsias, elas... mais de 50% seguramente ela é de projétil de arma de fogo, né? Pouco aí a gente tem de suicídio, ou de enforcamento, ou de outro tipo de crime, ou, algumas vezes é uma questão até, não é da ordem da audiência hoje, mas é uma questão que eu posso até falar aqui, que é complicada até para o Departamento de Polícia Técnica, que existem algumas necrópsias, não muitas também, que são de mortes não violentas, e essas mortes não violentas não devem ir para a necrópsia, né? Ela não deve ir, e deve ser evitado, porque nós somos um departamento de polícia, a gente investiga crime, e às vezes o médico lá da unidade fica inseguro de dar o atestado de óbito e manda para abrir um corpo sem necessidade. Né? Então, e acontece isso em Alagoinhas? Acontece de uma forma corriqueira, sabe? Assim, é uma coisa que a gente vem lutando contra isso. A gente não deve, isso é até desumano, a gente não deve abrir um corpo que aquela morte não tenha sido violenta. Às vezes foi um alcoolismo, algo, ou já passava por um atendimento, morreu em casa, que a gente chama de morte natural, né? E esse corpo acaba parando no Departamento de Polícia Técnica. Mas também não tem impacto nos nossos índices sobre morte por arma de fogo, que a gente chama PAF, né? Projétil de arma de fogo. Então, a gente não tem grandes impactos, porque o índice das mortes por PAF é muito maior, muito mesmo maior. Então, eu posso dizer para vocês aqui que nós necropsiamos, no ano de 2020, 602 corpos. Então, na região. Esse número é regional, né? É bom trazer o número do Departamento de Polícia Técnica, porque ele é regional. Na audiência, a gente vai apresentar os números de Alagoinhas dos crimes, né? Dos crimes violentos contra a vida. Então, a gente tem mais de 50% desses 600, com certeza, é de... Eu já me interessei. Vou desmarcar um compromisso hoje e estarei lá nesse evento. Né? Obrigada, Luciano. Chico e Gomes estão à disposição. Me permita, antes de Clarissa
desculpe a intimidade, mas a senhora é mais nova do que eu, então me sinto assim à vontade de tratá-la sem a formalização. E eu agradeço. E foi professora de Caio Pimenta, viu? Muito bem. A papiloscopia é a ciência que trata da identificação humana através das papilas dérmicas presentes nas palmas da mão e dos pés. Muito bem. Há crimes em que, para dificultar a identificação, o criminoso decepa as mãos e corta também os pés das pessoas. A minha curiosidade é saber qual o processo para que se possa identificar aquele indivíduo. Muito boa pergunta. A gente tem a identificação humana através da papiloscopia. A papiloscopia também faz, além da identificação humana, aquela perícia de local de crime em que o criminoso deixou lá suas digitais. Bom, essa identificação humana, ela não é feita apenas pela papiloscopia. Em casos, a papiloscopia na verdade, é a primeira ratio, é a primeira técnica que deve ser utilizada, porque ela é precisa, segura e de baixo custo para o Estado. Então, é quase custo zero. O custo é do profissional, né? Que tem que ser muito bem habilitado para dar um laudo desse, né? Confirmando a identidade. Porém, você tem outros meios de identificação. Quando a gente não consegue as digitais, a gente vai partir para uma arcada dentária, né, uma arcada óssea, que quem faz isso é o perito odonto. E, em último caso, a gente faz o exame de DNA, porque é um exame demorado, é um exame muito mais caro para o Estado, mas esse deveria ser, né, a última situação de identificação por conta dos custos e todo o transtorno da família, né, que está ali, que quer seu corpo, logo seu ente querido. Então, quando a gente consegue mesmo um corpo, o papiloscopista na unidade, quando ele consegue mesmo um corpo em avançado estado de putrefação, que a gente chama de cadáver especial, que está praticamente esqueletizado, e a gente consegue a papila, né, a gente tem uma técnica de hidratar essa papila que a gente consegue fazer quase milagre, hidratando um esqueletizado. Então, quando a gente consegue isso, a gente festeja muito, porque é uma técnica difícil e a gente evitou, né? A gente festeja não por mérito, a gente festeja porque a gente consegue devolver para aquela família aquele corpo logo. Então, assim, já houve casos aí, aqui no Departamento de Polícia Técnica de Alagoinhas, da família sair chorando de alegria. Imagine, estar recebendo um corpo, mas só em pensar que ia demorar, né, mais de 6 meses para receber esse corpo, porque esse corpo ia ficar na geladeira. Então, receber ali na hora é uma satisfação social muito grande para a gente e para os familiares. Gomes. Agradecer à senhora, um momento só, Luciano, não só pela resposta clara e evidente, bem assim como a sensibilidade demonstrada mormente num instante como esse em que a família sofre demais. Então, a gente é mais um motivo para que a gente fidelize essa ideia de ser fã desses profissionais. A última pergunta, sendo essa uma função eminentemente estadual, o fato de se procurar as câmaras municipais seria apenas para sensibilizar, obter o apoio político da Câmara, no sentido de pressionar as esferas estaduais para promover as melhorias requeridas? Exatamente, Chico. Você fez a leitura corretíssima. O que a gente quer com isso? A gente quer uma moção de apoio da Câmara que nós estamos obtendo em todos os municípios pelos quais passamos, né? Porque o tema é flagrante, o tema é justo. Então, só que não é só corporativo, né? A gente não só quer o salário, a gente quer melhorar a Polícia Civil para retribuir isso para a sociedade. Então, por isso que a causa é abraçada por todos os vereadores, inclusive a gente passa também nos gabinetes dos prefeitos
para pedir o mesmo apoio, porque quem sofre mais é o município, né? Quem está lá na ponta, que está sofrendo os índices de violência, é o município, é de interesse do parlamento municipal e da gestão executiva do município também. Então, hoje, o presidente do sindicato, inclusive as entidades, estarão também reunidos com o prefeito no mesmo sentido, na mesma pauta. Nós não temos, a nossa pauta não é ideológica, né? A gente não tem lado político. O que a gente quer é esse olhar diferente da segurança pública para a política aplicada na segurança pública dessa secretaria, que há mais de 10 anos não dá resultado. Então, a gente vem com essa proposição e almeja aí alcançar os nossos objetivos. Eu queria fazer um agradecimento a todos, né, os ouvintes, Clarissa, a vocês. José Gomes. Pode falar, Gomes. Gomes. Eu tenho uma pergunta para você também, Clarissa. Obrigado pela sua presença, por nos dar esclarecimentos tão precisos, né? E nós sabemos que as instituições de segurança nesse país, e principalmente no nosso estado, não é tratado como deveria para cuidar principalmente da segurança do cidadão, que perde a sua vida diariamente justamente por essa falta de uma ação maior, por falta de um aparelhamento do ponto de vista de uma formação, não é, de contratação de profissionais da área. Então, qual o déficit que a Polícia Civil tem hoje de seus profissionais, né, de seus profissionais, para que cumpra o seu papel na acepção da palavra? Olha, esse déficit, ele gira em torno de 50% do efetivo ou mais. Na lei, a gente teria que ter um efetivo de 11 mil cabeças da Polícia Civil, e nós temos apenas 5 mil ou 5 mil e fração de policiais civis na base da Polícia Civil. Então, Clarice, então me perdoe lhe interromper, mas eu tenho que falar isso, né? Porque o governador, a senhora está desmentindo o governador disse que a culpa, né, pela alta criminalidade na Bahia é a legislação penal. A senhora está dizendo aí que tem menos de 50%, então a senhora acaba desmentindo o governador Rui Costa, né? Com dados, né? Claro. A questão é o seguinte, é que a culpa não é da lei penal, né? A gente tem, né, dados de que os estados estão caindo, né, índices de violência, e a Bahia não conseguiu ainda, ela está andando em ciclo, né? A gente precisa sair e entrar no movimento de queda da violência. Alguns estados não, mas a gente passa. Para vocês terem uma ideia, a Bahia está passando de Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo, né, em índices absolutos de violência, então, de homicídios, né, crimes contra a vida. Então, assim, você não pode deixar de olhar para este cenário. É preciso olhar para esse cenário e aplicar a lei. As leis não são ruins, as leis são boas, mas elas precisam ser efetivamente aplicadas. Quando você tem um problema, é isso que a gente chama muito a atenção. E você sabe, Caio, acho que você foi aluno de Luciano, né? Foi meu aluno. Sim. Então, o inquérito policial, se você tem falha, isso vai resultar em quê? Vai resultar em um alvará de soltura. Se você tem falha no inquérito policial, o juiz não vai, se tiver a menor dúvida que seja sobre a condenação daquela pessoa, ele não vai condená-lo. Isso é óbvio. Na dúvida, pró réu, você não vai prender o inocente. Então, qualquer falha que houver no inquérito, isso vai soltar uma pessoa que talvez não deveria estar na sociedade, né? E facilita até a vida do promotor, né? Que vai trabalhar em cima do inquérito. Exatamente, são todos expostos, né? Verdade, Todo mundo fica exposto aí. Olha o Rui Alisson Batista Reis está aqui mandando um bom dia. Um grande abraço para a doutora Clarissa, uma grande colega. Ele está falando aqui que às 18 horas todos estaremos, né? Fala ele aqui, na Câmara Municipal. Né? Está acompanhando aqui o Rui Alisson Batista Reis. Muito obrigado por sua presença hoje no programa, viu, Clarissa? Sempre um bate-papo proveitoso, viu? Eu que agradeço, Caio. Obrigada, Lahiri, obrigada, Rui. São colegas e que são muito participativos, né? Nossos colegas peritos.
e policiais, eles estão aí nos ouvindo. Botei todo mundo para ouvir a rádio hoje. Acordar cedo e ouvir a rádio hoje. E agendar um novo retorno da Clarissa aqui para sabatidarmos ela. Claro. Eu estou à disposição de vocês. Eu só queria fazer o último agradecimento, né? Que quem marcou a nossa audiência pública foram os mandatos de Jusce e de Tó. Então, vejam que, muito embora eles sejam da base do governo, eles marcaram a nossa audiência para discutir essa questão que é de tamanha importância que todos devemos discutir. E a gente espera, né, que a Câmara Municipal de Alagoinhas dê total apoio, né, a vocês aí nessa luta, que é de toda a sociedade baiana, não diria nem alagoinhense, né, que é a segurança pública, né, a Bahia ostentando índices vergonhosos com relação à segurança pública, e que tem trazido efeitos nocivos, né, para a vida das pessoas, né? Todo mundo com medo, anda com medo nas ruas, não só de Alagoinhas, mas de toda a Bahia, né? Mas a gente deseja aí sucesso para essa ação de vocês e que a gente possa conseguir, né, ações proveitosas, né, soluções aí, não só para a nossa Polícia Civil, mas para a segurança pública da Bahia. São 7 horas mais 51 minutos. Renato, vamos para um breve intervalo comercial. Na volta, tem um complemento policial aí com o Luciano Reis. Temos aqui também algumas reclamações dos ouvintes com relação aqui a atendimento aí de empresas, aí de estabelecimento. Nós vamos soltar no ar. É rapidinho, 2 minutinhos, já a gente volta. Restaurante Antônios, o melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e Pizzaria Antônios, o melhor